Evangelho de Lucas, capítulo 14. Vamos ler dos versos 25 ao 35. Diz assim: Uma grande multidão o acompanhava, e Jesus, voltando-se na direção dela, disse: Se alguém vier a mim e amar pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la, para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: Este homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la. Ou qual é o rei que, antes de entrar em guerra contra outro rei, não se assenta primeiro para consultar se com 10.000 pode ir de encontro ao que vem contra ele com 20.000? Mas pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários e pede condições de paz. Assim, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, como se há de restaurar-lhe o sabor? Não serve nem para a terra, nem para adubo, mas é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós temos lido a Tua palavra e pedimos que o Teu Espírito abra o nosso entendimento para que possamos compreender a sagrada letra. Fala conosco, trabalha os nossos corações e que tudo seja para a Tua glória. E nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Nesses versos, aprendemos que os verdadeiros cristãos precisam, caso for necessário, estarem dispostos a desistir de tudo por amor ao Senhor Jesus Cristo. Essa lição é ensinada de forma muito clara. O Senhor Jesus disse: se alguém vier a mim e amar pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Sem dúvida, esta é uma expressão que tem que ser interpretada à luz da própria Escritura. Nunca devemos explicar qualquer texto das Escrituras de tal forma que ela venha a contradizer outros textos. O Senhor Jesus não estava dizendo que o verdadeiro cristão tem o dever de odiar seus parentes, desgostar, aborrecer ou sentir aversão à sua família. Isto seria contrário ao ensino geral das Escrituras e especificamente contrário ao quinto mandamento. Veja só, na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, verso 8, nós encontramos: Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior do que um descrente. Em Efésios, capítulo 5, capítulo 6, versos 1 ao 3, diz assim: Filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E nós poderíamos citar muitos outros textos que falam a respeito da consideração pelos familiares. Então, Jesus estava dizendo que os seus seguidores devem amá-lo com um profundo amor, um amor mais intenso do que o amor manifestado em seu relacionamento com as pessoas queridas e allegadas, como também do amor que você tem pela sua própria vida. A devoção a Jesus deve ser completa e de coração, que nem mesmo a lealdade aos pais e aos membros da família deve interpor-se a ela. O real significado da palavra odiar nesse texto é amar menos, pois o Senhor está acima de todos e de tudo.
falando a respeito do Senhor Jesus Cristo em Colossenses capítulo 1, versos 17 ao 19, o apóstolo Paulo nos ensina que ele, Jesus, existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele também é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar, pois foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Este mesmo verso na versão NVI diz assim: ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Então, Jesus está acima de tudo e de todos. Mas veja, em relação às pessoas, Jesus também nos ensinou lá em Mateus capítulo 5, no verso 44, que devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Então, queridos, o Senhor Jesus não estava ensinando que contender com os nossos parentes e amigos é uma parte essencial do cristianismo, mas sim que se as exigências, as imposições de nossos parentes e amigos entrarem em conflito com as de Jesus, então nós precisamos deixar de lado as reivindicações de nossos parentes e amigos. Antes, devemos escolher desagradar aqueles que amamos na terra do que desagradar aquele que morreu por nós na cruz para pagar o preço dos nossos pecados, para nos perdoar e nos dar a vida eterna. Também nos ensina aqui que se as reivindicações do nosso próprio coração entrarem em conflito com as dele, então precisamos deixar de lado as reivindicações dos nossos corações. A exigência que o Senhor Jesus coloca sobre nós parece muito severa. No entanto, queridos, é uma exigência sábia e necessária. Pois a experiência demonstra que, tanto na igreja como nos campos missionários mais distantes, alguns dos inimigos da alma de um homem são, em muitas ocasiões, os seus próprios parentes e amigos mais chegados. Nós temos um exemplo disto registrado na Sagrada Escritura, em Mateus capítulo 16, versos 21 ao 23, que diz: deste momento em diante, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que sofresse muitas coisas da parte dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Mas Pedro, chamando-o em particular, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus tenha compaixão de ti, Senhor, isto jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és para mim motivo de tropeço, pois não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas coisas dos homens. Veja, Pedro estava aqui talvez demonstrando um grande amor por Jesus e não querendo que Jesus passasse por aquelas coisas, mas o plano de Deus era que Jesus passasse por aquelas coisas. E então Jesus não atendeu ao pedido de Pedro, mas até de uma forma, parece tão brusca, Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque Pedro estava sendo influenciado pelo inimigo da obra de Cristo. E assim, queridos, muitas vezes acontece que o maior obstáculo na vida de uma pessoa chamada por Deus para algo específico é a oposição cheia de amor, né, dos amigos e dos parentes. Muitas vezes pais incrédulos não podem suportar ver seus filhos assumindo uma nova postura referente às coisas espirituais, colocando de lado as coisas materiais. Muitas vezes as mães que não compreendem, elas ficam preocupadas, irritadas às vezes, ao verem que suas filhas não têm vontade de participar das atividades do mundo. Então veja, conflitos de opiniões,
sempre vão ocorrer quando a graça divina se manifesta na vida de alguém. Seja no meio de uma família, de um grupo de amigos, dentro de uma empresa, ou a sociedade de um modo em geral. Então surge aquele tempo que o verdadeiro seguidor do Senhor Jesus Cristo tem que se lembrar da essência das palavras de nosso Senhor nesse texto e precisa estar disposto a ofender seus familiares ou amigos ou até mesmo autoridades, ao invés de ofender ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos exemplo disso nas Escrituras. Atos capítulo 4, versos 18 ao 20, diz: E chamando-os, ordenaram-lhes expressamente que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas respondendo, Pedro e João lhes disseram: Julgai se é justo diante de Deus dar ouvidos a vós e não a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Ainda em Atos capítulo 5, versos 27 ao 29, diz: E depois de trazê-los, os apresentaram ao Sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos ordenamos expressamente que não ensinasses nesse nome? Mas encheste Jerusalém desse vosso ensino, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Respondendo Pedro e os apóstolos disseram: É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Veja só, queridos, no verso 27, Jesus disse o seguinte: Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. O Senhor Jesus já havia dito antes, lá em Lucas capítulo 9, verso 23, Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então veja, o que Jesus estava dizendo aqui, quando ele disse negar-se, esse negar-se é dizer não, de uma vez por todas, ao seu velho homem. O eu que se acha fora da graça regeneradora do Senhor. É um renunciar a toda a confiança que a pessoa tem em si própria, né, na sua própria natureza. E então essa pessoa passa a depender somente do Senhor. É um afastar-se decepcionado com os seus próprios pensamentos e hábitos que são claramente contrários à vontade do Senhor. E também é um negar a confiança em ideias religiosas. É estar disposto a dizer como o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3, versos 7 ao 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Sim, de fato também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas as coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Muito bem, queridos. Depois de Jesus falar de negar-se a si próprio, ele diz tomar a cruz. Isto é, ir voluntária e decisivamente para o lugar da execução de suas paixões e desejos. E isto diariamente. Seguir a Jesus é confiar nele e caminhar em seus passos, obedecendo seus mandamentos com gratidão pela salvação recebida por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. Nos versos 28 ao 30, aprendemos ainda que aqueles que querem seguir a Cristo são advertidos a calcular o preço. Precisamos compreender que, para ser um cristão, não é estar no mar de rosas. Em Mateus capítulo 7, verso 14, Jesus disse: Pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida apertado, e são poucos os que a encontram. Em João capítulo 16, verso 33, Jesus disse: No mundo tereis aflições, mas não vos desanimeis, eu venci o mundo. Na segunda carta que Paulo escreve para Timóteo, capítulo 3, verso 12, diz: Na verdade,
todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Por isso, calcule o preço do que é seguir a Jesus. Nos versos 31 e 32, Jesus fala sobre a posição de um rei que está em guerra. Diferente do construtor que era livre para decidir construir ou não, o rei está sendo atacado, um exército maior do que o dele está vindo, e ele tem que tomar uma decisão: atacar ou tentar fazer as pazes. Para nós, os cristãos, Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 5, versos 8 e 9, tende bom senso e estai atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, que procura a quem possa devorar. Resistir-lhes firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo. Queridos, é claro que nós não podemos fazer a paz com o diabo. E então Tiago, capítulo 4, verso 7, nos diz: assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas não é só o diabo que vem contra nós. Na primeira carta de João, capítulo 2, versos 16 e 17, diz: porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Veja, um outro inimigo que vem contra nós são as coisas deste mundo. E a Bíblia é muito clara, e o Senhor Jesus foi muito claro nesse ensinamento: não pode haver neutralidade. Você não pode simplesmente ficar parado. Você tem que ter uma ação. E então o que o Senhor Jesus diz: olhe a sua condição, e então veja bem como você vai agir, e tenha certeza que você está agindo de forma correta e indo na direção certa. E assim você ganha a vitória sobre o inimigo, não importa o tamanho da guerra que vem contra você. Se você se sujeita ao Senhor Jesus Cristo, você é mais do que vencedor. Essa lição que o Senhor estava proferindo aqui tinha em vista as multidões que seguiam a Jesus sem qualquer ponderação e não estimavam o custo. E por isso Jesus reforça o seu ensinamento através dessas ilustrações de edificar e guerrear. É uma lição muito útil para qualquer época na história da igreja. No verso 33, Jesus diz: assim todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Ser um verdadeiro cristão, queridos, custa. E não é pouco. Billy Graham tinha uma frase muito interessante. Ele dizia assim: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo. E nós jamais podemos nos esquecer disto. O que o Senhor Jesus pede é uma devoção de todo o nosso coração, uma lealdade a toda prova, uma negação completa de nós mesmos, de nosso tempo, nosso dinheiro, nossas posses terrenas, dos talentos e assim por diante. Devemos estar sempre prontos para honrar o Senhor Jesus Cristo acima de todas as coisas. Ser um cristão nominal e ir à igreja aos domingos é algo barato e fácil. Mas ouvir a voz de Cristo, crer nele, segui-lo, confessá-lo, exige renúncia. Custa também a nossa justiça própria, nossa tranquilidade e principalmente nossos desejos pecaminosos e todo tipo de mundanismo que quer ocupar o nosso coração. Tudo precisa ser abandonado. Temos de lutar contra o inimigo que vem contra nós. Não sei com quantos mil, mas precisamos lutar, sabendo que em Cristo nós temos a vitória. Precisamos construir uma torre em tempos difíceis. O Senhor Jesus
desejava que nós entendêssemos isto completamente. Por isso, ele nos ordena a calcular o preço. Agora, por que Jesus utilizou esta linguagem? Será que Jesus pretendia desencorajar as pessoas a se tornarem discípulos? Será que ele tinha o propósito de fazer com que o caminho da vida parecesse ainda mais estreito? Não é difícil achar a resposta para essas perguntas. O Senhor Jesus se manifestou a fim de evitar que os homens o sigam com leviandade, com imprudência, motivados apenas por sentimentos e estímulos naturais, e que na hora da prova, então, desaparecessem. Ele sabia que nada causa tantos males ao verdadeiro cristianismo quanto a apostasia, isto é, as pessoas que abandonam e se tornam algo ruim para o evangelho. Também Jesus estava certo de que nada produz tanta apostasia quanto o permitir que as pessoas venham a Cristo sem que elas sejam conscientizadas do compromisso que realmente estão assumindo. O Senhor Jesus não tinha o desejo de simplesmente ampliar seu número de seguidores, admitindo soldados que iriam fracassar na hora da necessidade. Por esse motivo, proferiu esta advertência. Ele ordena a todos os que pensam em segui-lo a avaliarem o custo antes de começarem. Seria bom para a igreja do Senhor Jesus e para o mundo se aqueles que anunciam o evangelho sempre recordassem dessas verdades ensinadas pelo Senhor Jesus. Pois com muita frequência, pessoas tornam-se crentes, fundamentadas na ilusão pessoal, e são encorajadas a pensarem que se converteram, quando na realidade ainda são incrédulas. As pessoas confundem sentimentos com fé. Imaginam que convicções pessoais constituem a verdadeira graça divina. Essas coisas não podem nos enganar, queridos. Precisamos sim encorajar aqueles que estão no início da vida espiritual a prosseguirem, sem omitir o que está envolvido no verdadeiro cristianismo. Nunca devemos ocultar das pessoas a batalha e o labor intenso que existe no cristianismo. Precisamos sim clamar, venham conosco, mas também avisá-los, calculem o preço. Nos versos 34 e 35, aprendemos quão triste é a condição daqueles que rejeitam a Cristo e se afastam da fé. Jesus estava enfatizando que seus seguidores devem devotar-se a Ele de todo o coração. Não devem ser meros discípulos nominais. Devem ser sal genuíno, sal que não perde o seu sabor. O sal é bom, porque ele preserva, ele combate a decomposição e ele traz um sabor para a vida. Essa é uma lição intimamente ligada à anterior. A necessidade de calcular o preço é reforçada por essa ilustração que retrata as consequências de alguém que não calcula o preço. Aquele que confessou aceitar a Cristo e dele se afasta é semelhante ao sal que se torna insípido, que perde o seu sabor e valor. Esse tipo de sal é completamente inútil, disse o Senhor, não serve nem para a terra, nem para adubo, mas é jogado fora. Essa é a condição daqueles que abandonam a verdadeira fé no Senhor Jesus. Veja, a inabalável lealdade a Jesus Cristo e, portanto, ao Deus triuno não está absolutamente em harmonia com os desejos naturais da natureza humana pecaminosa. Porém, é absolutamente necessária. Jesus conclui o verso 35 dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em outras palavras, preste atenção e leve a sério. A verdade que Jesus está destacando aqui é bastante dolorosa, mas ela é útil e necessária.
Lembremos que nenhum homem se encontra em um estado tão perigoso quanto aquele que conhece a verdade, professa amá-la e depois abandona sua confissão e retorna para o mundo. Você não poderá falar com uma pessoa que abandona a fé nada que ela desconheça, ou mostrar-lhe alguma doutrina que ela não ouviu ainda. Essa pessoa que volta atrás, ela não peca por ignorância, como muitas pessoas, mas abandonou a Cristo depois de ter os olhos abertos. Pecou contra um Deus que conhecia. A situação daquele que abandona a fé é quase desesperadora. Para Deus, tudo é possível. Todavia, está escrito em Hebreus, capítulo 6, versos 4 ao 6. Pois é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo-o à vergonha pública. Por isso, queridos, precisamos meditar bem sobre estas verdades, as quais nunca serão suficientemente consideradas. Nós jamais devemos ter receio de servir a Cristo. Então, queridos, vamos servir ao Senhor com seriedade, ponderação e devida avaliação do compromisso que temos assumido com Ele. E servindo ao Senhor, devemos suplicar a graça para que sejamos perseverantes e jamais nos afastemos do Senhor Jesus e do seu propósito para as nossas vidas. Que ninguém e nada nos separe da vontade do nosso Pai Celestial, que tanto nos amou, enviando seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Pense sobre estas coisas, ore sobre estas coisas e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.